Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Eu sou Givaldo Quiseiro e é uma honra, um prazer muito grande estar aqui travando mais uma conversa. O tema de hoje é: quando, pelos sinais da boca, identificamos que já somos lobos? É um tema complexo, é um tema que vai nos fazer beber na fonte da psicanálise, da literatura, dos contos infantis. É um assunto que vai nos exigir muito fôlego, muita capacidade de argumentação, capacidade de alinhavar os pensamentos, de manter o eixo central da discussão. E é claro, como um tema complexo como este, poderemos no final não darmos conta do recado. Mas como eu costumo falar, a nossa proposta aqui é colocar em pauta assunto que possa fazer o exercício do nosso pensar, o exercício da nossa reflexão. E que cada um, no conforto dos seus lares, possa chegar à conclusão que melhor lhe convier. Vamos então ao assunto de hoje. Quando, pelos sinais da boca, identificamos que já somos lobos. O homem que fala demais, quando em silêncio, não se identifica. O dito aqui é uma introdução provocativa. O dito aqui é um esforço para chamar a atenção da nossa proximidade nos dias de hoje, nos violentos dias de hoje, não com os cães, que são parceiros, fiéis amigos, mas com os lobos. Antes de Thomas Hobbes escrever em Leviatã que o homem é o lobo do homem, o dramaturgo romano Titus Máxio Plautus, que viveu anos antes do nascimento de Jesus Cristo, na comédia dos burros ou comédia do asno, ele escreveu que o homem que não se conheça tal como é lobo para o homem. Essas duas frases, escritas em tempos diferentes, separadas por contextos diferentes, caem como uma luva aos nossos dias violentos de hoje, quando estamos prestes a devorar uns aos outros, não pela fome de comida, mas pela falta de civilidade. Se fome de comida tivéssemos, já teríamos devorado primeiro os cães, os nossos melhores amigos. O dito aqui é deveras chocante, é deveras assombroso, mas não para quem fez da alma humana o seu objeto de estudo e devoção. Estou me referindo a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um dos gigantes do pensamento humano. Pois bem, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, num contexto da criação da Liga das Nações, houve um esforço liderado pelo presidente dos Estados Unidos à época, Wilson, um esforço de evitar uma nova guerra, um esforço pela paz. E Sigmund Freud, em resposta a uma carta de Albert Einstein, sim, Sigmund Freud e Albert Einstein trocaram correspondência.
O Freud respondeu o seguinte, vou ler aqui um trecho dessa carta que nos interessa no alinhavar dos nossos pensamentos, das nossas discussões. Freud fala o seguinte, de acordo com a nossa hipótese, e aqui ele está se referindo à psicanálise, os instintos humanos são apenas de dois tipos. Aqueles que tendem a preservar e a unir, que denominamos de eróticos, exatamente no sentido em que Platão usa a palavra eros em seus simpósios sexuais, com uma deliberada ampliação da concepção popular de sexualidade, e aqueles que tendem a destruir e matar, os quais agrupamos como instinto agressivo destrutivo. Como o senhor vê, continua segundo Freud, isso não é senão uma formulação teórica da universalmente conhecida oposição entre o amor e o ódio, que talvez possa ter alguma relação básica com a polaridade entre atração e repulsão que desempenham um papel na sua área de conhecimento. No caso do conhecimento de Albert Einstein. Entretanto, não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem e de mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Agora com minhas palavras. Quando nós nos colocamos de um lado dessa polaridade e nos denominamos unicamente, exclusivamente como sendo do bem e queremos eliminar o outro polo do mal, que nós chamamos de mal, em todas as épocas da história humana, como houve na Alemanha nazista, onde os nazistas, que se consideravam do bem, tentaram destruir o mal que seriam os judeus, as catástrofes são inevitáveis. Catástrofes humanas, diga-se passagem. É como você querer criar uma briga com uma lâmpada acesa, porque uma lâmpada acesa ela tem dois polos, o positivo e o negativo. E quando você, entendendo que o negativo é algo a ser extirpado, eliminado, o que você vai fazer? Se você eliminar o polo contrário, você fica no escuro. Portanto, nesse ambiente em que nos amparamos em dois instintos contrários, em dois polos opostos, mas que necessários, é preciso a convivência, a tolerância. Pois bem, seguindo à frente, com a nossa intenção de falarmos de que pelos sinais da boca identificamos o lobo que somos, não é coincidência que nos vários contos infantis ou nas várias narrativas de textos sagrados em que tratam da origem humana ou de algum ensinamento para as gerações posteriores, estão presentes como testemunho ocular ou a serpente ou o lobo. No mito fundador da origem de Roma, está lá a loba alimentando os dois irmãos gêmeos. Então, há uma proximidade, tanto no campo da literatura como no campo instintual, do ser humano, na condição de animal, com o lobo. Na história de Chapeuzinho Vermelho, por mais ingênua que essa história possa nos parecer, e essa ingenuidade aqui se dá sentido, uma vez que o lobo, mesmo tendo a oportunidade de ter devorado na floresta
Chapeuzinho Vermelho, e ao invés de devorá-la, ele vai travar um diálogo com ela, e só mais na frente, quando chega na casa da vovozinha, e que se passa pela vovozinha, é que ele vai se demonstrar a sua voracidade. E por que escolhemos esta história ingênua como referência para a nossa análise, entre outros pontos que já foram mencionados aqui? Por quê? Por coincidência ou não, há muitas vovozinhas nos dias violentos de hoje, nos dias assombrosos de hoje, em frente aos quartéis, se vestindo de patriotas, algumas já devoradas pelo lobo, outras fazendo festivos piqueniques à espera deste, como também há vovozinhas ingênuas criando seus netos a pouco palmo destes virem se transformar em lobos. É interessante que na história do Chapeuzinho Vermelho, o momento em que o lobo aparece na condição de lobo, portanto, de um animal voraz, violento, para a Chapeuzinho Vermelho, mesmo tendo passado por ela na estrada, na floresta, é exatamente quando a Chapeuzinho Vermelho pergunta sobre a sua boca. Então não foi a orelha que de certa forma estava aparecendo, ainda que o lobo estivesse camuflado de vovozinha, que caiu a ficha. Mas quando ela pergunta para que essa boca, o tamanho dessa boca, e aí ele fala para lhe devorar, para lhe comer. Coincidência ou não, o dito aqui nos aproxima do adágio popular que fala que o peixe morre pela boca. Mas não é só o peixe que morre pela boca. Nós também morremos como peixe pela boca. Psicanaliticamente falando, o nosso primeiro contato com a realidade, isso ainda na condição em que éramos bebê, é pela boca. É através da boca que conhecemos a realidade, seja esta realidade na condição de uma boa comida. Isto é, daquela comida que passa a ser aceita e assimilada pelo nosso organismo. Mais tarde, esse ato de assimilar a comida vai ser substituído por aquilo que chamamos de identificação, ou introjeção, ou a nossa subjetividade. Da mesma forma, podemos ter o contato com essa realidade em forma de comida, de uma comida má, de uma comida estragada. Quando o organismo repele essa comida através do vômito, rejeitando a comida, e isso mais tarde poderá ser substituído por aquilo que chamamos de projeção. Projeção, aquilo que quando você vê uma pessoa, que de cara você rejeita aquela pessoa, sem ter nenhuma noção do porquê da sua reação de rejeição a essa pessoa, isso na verdade você está projetando algo que está dentro de você. É a mesma forma do vômito, de devolver aquilo que está dentro para o mundo externo, para a realidade. Então, não é coincidência que um dos primeiros sinais de uma crise aguda de ansiedade ou até mesmo de uma depressão é sentido pelo ato de comer em excesso ou de não comer nada. Portanto, finalizamos essa nossa reflexão chamando atenção para o grave momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos
aos poucos deixando aflorar o nosso lado animalesco. Quantas famílias não se reuniram na ceia de Natal e talvez agora nessa virada de ano por conta do ódio que está a envenenar, dividir, separar as pessoas. Mais uma vez, a ceia nos remete ao ato da boca e ao ato de comer. Porque no passado, na fome, você encontrar uma pessoa poderia que ou essa pessoa seria seu almoço ou você seria o jantar dessa pessoa. Daí, possivelmente, o nosso medo de olhar nos olhos das pessoas. Pois bem, vivemos em tempos em que estamos em carne viva. E por estarmos em carne viva, isso desperta os instintos animalescos, que nos divide, que nos separa, e que nos faz perder a nossa dimensão humana, a nossa condição humana. Eu costumo dizer que há entre nós quem não seja mais um de nós. Portanto, tenhamos cuidado, estejamos atentos, para não perder a nossa condição de gente, pois já estamos aceleradamente perdendo essa condição. Um abraço, obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Aqui temos muito mais do que conteúdo, aqui temos reflexão.